É isso aí, pessoal. Mais um Pó de Vaso na minha casa. Hoje, como vocês viram no começo, na introdução do vídeo, com o nosso amado irmão Luiz Francisco. E hoje estaremos falando sobre o cristão e a política. É um tema muito importante para os dias atuais e, é claro, contundente e também polêmico, não é mesmo? Verdade, verdade. E hoje temos aqui esse ilustre homem que também escreveu aí um livro sensacional, As argumentações da serpente. É isso mesmo, as argumentações da serpente. Já tive dando umas lidas, mas os muitos afazeres não permitiu de eu continuar. Mas assim que possível vou voltar, porque é um livro muito abrangente em diversos temas para a nossa atualidade. Inclusive, um testemunho recente do livro. Eu lancei esse livro tem uns 11 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. Um bom tempo. E aí, há 2 semanas atrás, eu recebo o WhatsApp de um rapaz que era da igreja que eu fui, que eu doei, né, o livro. Eu não vendi o livro, não estava à venda. E aí ele leu muitos livros de lá para cá, né? Como ele está fazendo seminário, ele falou assim, poxa, eu vou ler esse livro aqui, né? E aí ele veio contando assim a experiência dele com o livro, como o livro é profundamente teológico, Sim. que eu abordei assuntos ali tremendos, também queria tirar dúvidas, aquela coisa toda. Então, para você ver que aquele versículo bíblico, né, que diz, não sei se é em Provérbios, que diz, lança teu pão sobre as águas, que até depois de muitos dias o acharás, né? Então, pregação, livros, né, praticamente tudo que a gente faz, a gente lança isso sobre as águas, né? E aí, com o passar do tempo, é que a gente vai colher de novo os frutos. É verdade. Os frutos, os benditos frutos, sempre necessários. Bom, como você já sabe, Luiz Francisco é da Igreja do Nazareno. Hoje ele não pastoreia, né? Está de férias aí no pastorado. Exatamente. É uma decisão que ele tomou, né? Até porque unção não dá ré, né, gente? Verdade, verdade. Uma vez ungido, sempre ungido de Deus, a unção permanece, mas você decide o que fazer com a função, né? E as ferramentas é aquilo. Se você usa, está sempre afiado. Se você guardou, né? Se você recolheu, elas estão lá guardadinhas, depositadas no celeiro de Deus. E quando o vaso quiser realmente voltar a utilizar as ferramentas, então elas serão aí utilizadas para a glória do dono da ferramenta. Não é isso? É verdade. Mas a ferramenta está sempre sendo amolada, é só uma questão de função pastoral mesmo. Então, tá aí, pastor Luiz Francisco. Vou chamá-lo assim justamente por conta disso, tá, gente? Vou voltar a falar novamente. Unção não dá ré. E eu tenho certeza que muita gente que sabe que ele é pastor, ou até mesmo que não sabe, porque a gente tem esse problema, esse negócio, eu não sei como adjetivar isso, mas assim, as pessoas olham pra gente e falam assim, você é cristão, né? Ou então já chega assim, pastor, poxa, o senhor tem como me ajudar? Eu não sou pastor. Não, então tá bom, irmão. E na verdade eu já era chamado de pastor muito antes De ser ser ungido pastor, né? Porque eu trabalhei muito com jovens, liderei bastante congregações, né? Eu praticamente cheguei a ser um auxiliar de pastor em congregações, tendo em vista o histórico, né? Antes mesmo de receber a unção de pastoral. Exatamente, tendo em vista o histórico de anos de evangelho, né? Eu sei que ele ia perguntar, né? Quanto tempo de evangelho, né? Onde foi que eu me converti. Então, eu me converti na primeira igreja batista de Heliópolis, né? Uma igreja batista bem atuante, na época tradicional, da linha cessacionista, né? Para quem não sabe, é aqueles que não acreditam que os dons ainda existem até hoje, né? Como curar, profecias, né? Palavra de conhecimento. Eles acreditam que esses dons cessaram com o fechamento do cânon, né, da palavra. Eu fiquei 9 anos na Igreja Batista, obviamente. Mesmo lá na Igreja Batista, eu descobri que, de fato, os dons elas vão continuar até a vinda de Jesus, né?
E aí, depois dela, que vai se cessar, como diz lá 1 Coríntios 13, e até hoje sou pentecostal. Já fui neopentecostal, né? Fiquei 12 anos na igreja neopentecostal. Aprendi muito lá, mas tem algumas bizarrices, né? Que eu até escrevo nesse livro também. Como eu falo de tudo, eu falo as argumentações da serpente, vai desde a argumentação da serpente em Gênesis com relação a Eva, passando por Constantino no ano 314, quando supostamente se converteu, né, fazendo o mundo romano se transformar na Igreja Católica Apostólica Romana. E aí falo sobre kardecismo, né, falo sobre o islamismo, falo sobre a questão das boas obras, né, que foi uma das minhas maiores crises, né, teológicas foi isso. Né? Foi, poxa, mas se a gente não é salvo pelas obras, então por que lá em Mateus 25, tá, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste de beber, era forasteiro, né, e não me deste uma casa, né? Então parecia ser contradição, né? E aí, pesquisando escatologia, eu pude entender, na minha visão, esse texto, e no decorrer aí da conversa, né, a gente vai falando 35 anos de evangelho. Hoje eu estou na igreja Nazarena, eu costumo, assim, respeitar, né? Olhei lá e vi que 90%, né, 95%, ou talvez até mais, do que eles ensinam, eu acredito. Né? Claro que a gente não tem 100% em tudo, nem em nossa casa, né? Nem com a nossa família, quanto mais em instituições. Então lá não se é pastor sem antes fazer seminário. Então eu sou um autodidata, eu não fiz seminário, sou um autodidata, 35 anos fiz, 36 anos de evangelho agora em fevereiro. Me converti num domingo de carnaval, né? Foi assim, a coisa mais linda. Mas a transformação e o novo nascimento foi na segunda-feira. Foi quando eu peguei o Novo Testamento e ali eu comi sozinho. E que eu tinha ganho de um colega meu, tinha 6 meses de convertido ele. E ali eu li praticamente o Novo Testamento todo, desde quando eu peguei ele à noite até a manhã seguinte. E eu chorava, parecia que tudo que estava escrito ali, Deus escreveu só para mim. Né? Experiência tremenda, né? Então foi uma experiência diferenciada. E mesmo. Curiosamente, eu ia vendo ali os pecados ali, que a Bíblia apontava, e eu ia pedindo perdão pelos pecados que eu tinha Você sentia cometido, que era para você, que era, assim, né? cortou pro teu lado. Exatamente, porque a Bíblia fala claramente que a conversão ela tem algumas fases, né? E uma dessas fases é exatamente, além de reconhecer Jesus como Senhor, Salvador de sua vida, você confessar os seus pecados, dar nomes a Ele, né? E falar, Deus, eu pequei nisso. Aí eu olhava ali um texto ali, Deus, eu pequei nisso, peço perdão. Olha, foi a experiência mais impressionante. Aí no outro dia eu saí leve, parecia que demônios tinham sido tirados de mim, né? E aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito Santo, se tornou uma verdade plena até hoje na minha vida. Tive muitas experiências com Deus. Maravilha. E já que passamos pelo assunto de escatologia, né, vamos aqui agora entender como que a escatologia entrou na vida do nosso amado irmão e pastor Luiz Francisco. Como é que foi esse encontro, essa paixão? Você descobriu isso sozinho ou o Senhor teve alguém que alimentou essa curiosidade na sua vida? Primeiro que, como eu tenho 35 anos de convertido, eu me converti numa época em que as igrejas falavam muito sobre a volta de Jesus. Eu tenho vou fazer 56 anos em setembro, eu tenho 55. Setembro? E qual o dia de setembro? Dia 10. Dia 10? Eu sou do dia 4. 6 dias depois. 6 dias depois. E então se falava muito sobre escatologia, sobre a volta de Jesus,
e tinha muitas vigílias, né? E o motivo pelo qual existiam essas vigílias, né, não sei se você lembra, é exatamente aquele texto que diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Né? Mas o que me inseriu mais profundamente na escatologia foi exatamente a crise teológica, né, que eu tive com relação a Mateus 25. Porque eu me converti numa igreja, aliás, todas as igrejas evangélicas, elas acreditam única e exclusivamente que a salvação é pela fé, e ela não vem pelas obras, como diz lá Efésios 4, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Né? Sim. Então aí, quando eu me deparei com Mateus 25, que fala lá sobre as nações ovelhas e as nações bodes, né? E depois ele diz assim: olha, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e não me visitaste, estava nu e me vesti, estava na prisão. Sim. e foste me ver. Quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Né? E aí também para aqueles que não foram para o lado esquerdo, ele falou a mesma coisa, só que ao contrário. Quando vocês não fizeram isso com essas pessoas, também não fizeram isso para comigo. E aí apartar de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso me criou uma crise teológica muito grande, tendo em vista que Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, principalmente, mas as cartas, né, as cartas, elas dão claras evidências de que a salvação ela não tem como ser pelas obras. É impossível ser pelas obras. Porque se elas fossem pelas obras, Jesus não precisaria ter sido morto na cruz, né? Ele ter ficado no nosso lugar. Bastaria ele ter servido apenas de exemplo como homem bom, de boas obras, e seguir a mesma coisa que ele seguiu. Né? Mas não, ele precisou fazer toda aquela questão ali de morrer, de num determinado momento, Deus se afastar dele na cruz, quando ele diz assim, né? Quando ele fala, né? Em que, por que me desamparaste, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava se referindo teologicamente a todo o pecado da humanidade que estava sobre Jesus, em que ele carregou, né? E automaticamente, por causa do pecado que nos afasta de Deus, né? Naquele exato momento, temporariamente, Deus se afastou de Jesus. Né? E aí eu comecei a estudar e vi que, na verdade, esse texto não tem nada a ver com salvação individual. Na minha visão, depois eu fui ler um artigo de uma revista, até Batista, muitos anos atrás, muito tempo depois, eu já tive essa convicção. É curioso, né? Eu não tinha lido isso em lugar nenhum antes. Aí eu tive a convicção que esse texto estava falando de pós-tribulação, né? Quando Jesus vem, para quem acredita no pré-tribulacionismo, né? Tem o pré, Jesus arrebata a igreja antes, vem os 7 anos de tribulação, né? Quem é crente que ficou é perseguido pelo anticristo, o povo de Israel, na metade dos 7 anos, é perseguido pelo anticristo, né? E os 7 anos das bodas do Cordeiro estão acontecendo lá em cima, a gente tomando a ceia, né? Jesus nos servindo a ceia, e aí, depois de 7 anos, Jesus volta com os seus santos, que é a igreja, com os anjos, e aí reúne, né, a igreja, né, ou melhor, reúne as nações, e aí fala para as nações isso. Então, dando a entender que, na verdade, a igreja não vai participar desse tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas que quem tem fé faz as obras, né, as quais Deus mandou lhe fazer. Então, as obras para o crente é uma coisa natural, ela está, como é que eu dizer assim, intrínseca. Ela não está desassociada da fé, então ela meio que se mistura. Né? E quando se fala de obras ali, a gente vai entender que são obras não apenas no sentido de dar o que comer, né? Mas o simples fato da pessoa, né, não pecar mais, né, não
pessoa não se irá, ou se ela vier a se irá, né, não criar mágoa no coração, enfim. O fato da pessoa não andar, né, pelas obras da carne também é boas obras. Né? Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, né, e até mesmo para quem é pós-tribulacionista, porque quem é pós-tribulacionista também acredita que assim que Jesus voltar, né, os salvos vão subir e vão automaticamente ser glorificados. Então, é impossível, né, acreditar que ele vai também receber essa advertência, né, de Mateus 25. Só mesmo aqueles que passaram pela grande tribulação, que vai precisar reinar junto com a igreja de Jesus nos seus 1000 anos de reinado na terra. Né? Aí, falando daquele ano sabático, né, que é o milênio, né? E aí Isaías fala que o bebê de colo vai estar brincando livremente com a leoa e o leão, enfim, toda a atmosfera violenta do mundo no reinado de Cristo, ela vai ser completamente dissipada, né? É mais ou menos aí. Rapaz, que maravilha. Esses dias a gente estava também conversando lá na igreja, né? Uma terça-feira, sobre essa questão de graça. A graça, ela a salvação, no caso, né? Ela é pela graça. Ou ela é pelas obras. Porque a palavra de Deus vai dizer que pela graça sois salvos. Então, como a gente pode entender isso, né? Se é pela graça, ou é pelas obras, ou é um pouquinho de cada? Então, a Igreja Católica acredita que são as duas coisas. A Igreja Católica acredita que é pelas obras e pela graça. E pela graça. A Igreja Evangélica acredita que é pela graça. Foi feita uma reunião teológica. Depois que o senhor der o seu parecer, eu vou dar o meu parecer de como eu entendi como é que é isso. Eu acredito que é a mesma coisa. Teve uma reunião teológica há décadas atrás com teólogos de tudo quanto foi religião, né? Muçulmano e tudo. E eles descobriram que a maioria das religiões tem quase tudo em comum. Só não tinha uma coisa. A única coisa que não tinha é que os evangélicos são os únicos que acreditam que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Os evangélicos acreditam que é única e exclusivamente pela graça. Pela graça sois salvo mediante a fé. Que aí como é que eu vou dizer assim? É uma linha que se liga, né? Os dois se ligam e é uma coisa só. Né? A fé, a graça leva a fé e a fé leva a graça. O quê? A graça é o poder de Deus. Então, esse poder de Deus, quem estudou um pouquinho o arminianismo, né, vai entender que ninguém consegue se converter sem que o Espírito Santo primeiro convença. Lembra daquele texto que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ou seja, sem essa graça, sem esse poder do Espírito Santo, né, o homem não consegue entender que é mal, que é pecador e que precisa se arrepender. Num determinado momento, o Espírito Santo abre o entendimento dele e aí ele tem a oportunidade, pelo livre-arbítrio, né, de aceitar ou não essa graça. Aceitando essa graça, automaticamente já a fé entra. Né? E aí, quando entra a fé começa a trabalhar na vida do crente, né? À medida que ele vai crescendo em estatura de varão perfeito e de graça, né? Diante de Deus. E é muito complicado isso, na época, hoje eu entendo perfeitamente, porque, como é que eu dizer, quando você faz boas obras, te dá uma sensação gostosa, né? Parece que, tipo assim, você fez uma coisa assim legal e aí aquilo ali te dá uma endorfina e aí você sentiu que agradou a Deus, né? E aquela coisa toda. Aí a gente coloca a questão do pai e do filho, né? Se eu dou 100 reais para o filho, né? E digo assim, vou te dar 100 reais, filho, para você falar que me ama. Eu
vou dar os R$ 100 a ele e ele vai falar que me ama. Mas eu vou ter plena certeza que ele me ama, já que eu dei R$ 100 para ele? Não, não vai. Não vai. Agora, se ele chegar para mim, eu tô deitado, sentado, e ele me agarra e fala assim, pai, eu te amo. E eu não fiz nada por ele, muito pelo contrário. No outro dia eu até bati nele. Eu vou acreditar muito mais que ele me ama. Com certeza. Então é mais ou menos isso, né? A graça, ela acaba tirando a salvação pelas obras, porque Deus quer de fato que a gente faça boas obras simplesmente porque o amamos. Não porque iremos ser salvos por causa disso, né? E aí a carta deixa isso de uma maneira muito clara, muito profunda, né? Aí Tiago ali, tem uma questão ali de Tiago meio complicada, né? Mas ali é uma outra história. Inclusive, para quem estudou um pouquinho sobre reforma protestante, Calvino não, qual o nome dele? Lutero até queria rasgar a carta de Tiago e jogar fora porque não achava que ela fosse, porque fala sobre obras, né? Boas obras, né? E aquela coisa toda. Aí depois ele entendeu que uma coisa não anula a outra, né? Entendi. Foi bastante interessante. Então, o que a gente entendeu? No caso, né? Porque tem coisas que fica difícil você entender de cara. Tem que haver um debate, tem que haver uma discussão, tem que haver vários ensinamentos para você chegar a um denominador comum. E o denominador comum que eu, Rafael, cheguei é que a obra e a graça, né? A gente é salvo pelos dois. De que forma? Exemplo. Você não é convertido, né? Você não recebeu Jesus na sua vida. Então, quando você não é convertido, agora o exemplo que eu vou utilizar você anda como se fosse um bêbado. Você anda titubeante, você anda errante, né? Cambaleando para um lado e para o outro. Quando você se converte, você vai andando mais corretamente, né? Vai andando corretamente. Até você chegar à estatura de varão perfeito. Aí você consegue andar na linha chamada Evangelho, que é as boas novas que vem do céu, né? Esse é o reino que vai habitar dentro de nós. Muitos naquela época achavam que Jesus Cristo tinha que trazer o reino, tirando o reinado de Roma, restaurando o sacerdócio, o reinado, ou tem quem sabe, a teocracia, ou a teocracia, né? Que no caso é a era dos juízes. Só que Jesus não trouxe esse governo para o povo como um governo externo. Ele trouxe esse governo como um governo interno. Então é você que tem que fazer a sua parte. O pastor ele pode ser hipócrita no sentido de te ensinar certo e viver errado. Mas você tem que fazer igual Jesus falava dos fariseus, né? Façam o que eles falam, mas não façam como eles vivem. Então você tem que andar reto. A graça vem quando você morre, de repente, tropeçando. Tropecei. Você está lutando a vida toda para andar reto. Mas chega um momento que você tropeça. E aí, se você morrer no tropeço, né, um único tropeço na sua vida, aí você vai ser salvo pela graça, que é o favor imerecido de Deus, né? É um favor que Deus vai fazer por você. Mas por quê? Porque Ele viu o seu esforço de andar corretamente a vida toda. Aí, por causa de um tropeço, e justamente no momento que você morreu, Ele vai anular a sua salvação? Não, Ele não vai anular a sua salvação por isso. Ele vai colocar na balança, né? Aí eu lembro até um pouco da mitologia egípcia, né? Quando os mortos, né? atravessavam o mundo físico, o mundo espiritual, e tinha lá levar uma moeda, dinheiro. E colocava o coração do morto na balança e a pena, né? Se o coração fosse mais leve que a pena, ele entrava pro Elísio, sei lá. Exatamente. É interessante você falando isso, que o Luciano Subirá, na minha visão, ele é um dos maiores teólogos pentecostal do mundo moderno, famoso. E, obviamente, pode ter teólogos muito melhores que ele. Uma pergunta, já que ela surgiu aqui. O neopentecostalismo e o pentecostalismo
o neopentecostalismo, ele ultimamente tem trazido mais vergonha? Existe uma problemática no neopentecostalismo e, ao mesmo tempo, coisas boas, né? Uhum. A problemática são as bizarrices que eles, às vezes, tentam colocar, e aí misturam um pouco até o esoterismo e o misticismo. Esse é um ponto. Uhum. O outro ponto é tirar texto fora de contexto e criar heresias que podem se transformar em heresias de perdição. Em tese, né, eu acredito, agora eles dão um outro nome, né? Eu esqueci até um outro nome que eles dão, né? Mas quando você lê lá Pedro falando sobre heresia, né, ele coloca uma palavra, heresia de perdição, né? Aí não tem nenhum texto falando que existe heresia que não é de perdição. Mas por inferência textual, se Pedro diz que existe heresia de perdição, existem erros teológicos, existem supostas heresias que não são de perdição. Por exemplo, eu estou convicto de que Deus é uma diz assim, né, aberração teológica acreditar que Deus criou alguns exclusivamente para salvação e outros para perdição. Na minha visão, não existe isso. É uma aberração teológica profunda. Mas se você for analisar os componentes teológicos de Calvino e de todos os outros que têm esse argumento, eles têm base bíblica profunda para isso, né? Uhum. Mas, no entanto, a gente não entende que esse tipo de heresia é uma heresia de perdição, né? Sim. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, aí eles vieram com a teologia da prosperidade, e aí colocando muito foco no dinheiro. O dinheiro é bom, faz muita coisa. A riqueza é boa, faz muita coisa. E teve um período até que alguns deles até ensinavam, por exemplo, que ser pobre, na verdade, está em pecado, né? Porque Deus quer que você seja próspero, como diz lá Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, porque tudo que fizer prosperará. Aí eles pegam textos assim, tudo fora de contexto, e dizem assim, pô, já que fulano não está prosperando, então ele está em pecado, né? E aí, biblicamente falando, o Novo Testamento falando, ele rechaça isso, né? Muito pelo contrário, ele manda o próprio rico lá vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus. Mas aí Jesus queria que ele fosse pobre? Não, é que ele tinha como Deus o dinheiro, ele tinha como Deus as riquezas. Então ele precisava provar que o amor por Jesus era maior do que o amor pelas riquezas. Provavelmente, se ele falasse, então tá, Senhor, eu vou fazer isso, talvez Jesus falaria para ele, não, eu só queria te testar. Precisa vender tudo para os pobres, não, pode vir e me seguir. Jesus poderia ter feito isso perfeitamente. Então, aí, muitas aberrações. É claro que isso vai diminuindo com o passar do tempo, né? Ainda mais com a internet, os pastores falando, e graças a Deus, essa cultura, né, de adoração ao dinheiro que estava na igreja, distorcendo o texto inteiro, né, tem se diminuído cada vez mais. Por exemplo, texto lindo de Lucas, né, capítulo 6, quando Jesus fala ali que se o teu inimigo pedir para você caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele 2, né? Se ele mandar você tirar a túnica, tire também a capa, né? E ele vai falando, se ele bater numa face dele, a outra. Aí, lá no finalzinho, ele vai falando assim, por quê? Dai, ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos deitarão em vosso regaço. Aí os neopentecostais pegou esse versículo isoladamente, né? Transformou em dízimos e ofertas e só falava sobre isso. Aí o ensinamento principal do texto, que era você amar incondicionalmente qualquer pessoa, que isso iria te trazer em duplo, em triplo, aquilo que você está oferecendo. Por exemplo, se você está oferecendo dar túnica para alguém que te acaba, um dia você também vai ter em dobro. Se você está
oferecendo a paciência para quem está te batendo, quando você tiver sem paciência, você também vai ter alguém que tenha paciência contigo. Ou seja, ele estava falando ali única e exclusivamente do amor dado. Se você der amor, você vai receber em troca. Mesmo que não seja pela mesma pessoa, por outros. Mas Deus vai dar um jeito de te recompensar dessa forma. Também pode ser até que ele recompense financeiramente também, né, pelo fato de você ser uma pessoa boa e amorosa. Então é mais ou menos isso. Então é por isso essa questão do Espírito Santo. Agora, qual a importância dos neopentecostais? É que, na verdade, ele tirou aquele resquício que a igreja evangélica tinha da teologia da miséria, que veio da igreja católica. Né? Porque lá em Atos diz, né, que a igreja vendia as suas propriedades, entregava aos apóstolos, os apóstolos repartiam com os discípulos e ninguém tinha falta de coisa alguma. Então eles pegaram textos isolados e falaram o seguinte: não, a pobreza é sinônimo de espiritualidade, a pobreza é sinônimo de bondade. E aí a igreja não avançava financeiramente. Eu lembro, como se fosse hoje, a dificuldade que era, por exemplo, da Junta de Missões Nacionais, né, conseguir ter dinheiro suficiente para enviar para missões. Né? Porque as pessoas achavam que, eu vou ser... Claro, que Batista era um pouquinho mais diferente, né? Batista sempre... mais os pentecostais que era mais nessa linha. Mas os batistas também tinham, alguns ramos da igreja batista tinha essa ideia de que também você ser rico, né, prosperar, não era uma coisa assim tão bem. E tinha até uma conversa: olha, se você não tem problema, alguma coisa tem ali contigo, porque não é possível. Você está provado. Você está muito fácil para o diabo. O diabo não está te dando trabalho nenhum. Você não está provando ele, então... Exatamente. Mas seus conceitos. Mas não é bem assim, né? Às vezes você não está tendo problema porque Deus está enviando os anjos ali, ó. E é aquela questão também, né, pastor Francisco? Como pai, a gente quer ver os nossos filhos bem, né? Bem e independente, né? A gente quer ver a independência deles. Eu acho que não é legal você ver um filho que tem a sua vida, tem a sua casa, a sua família, mas ainda totalmente dependente de você. Claro que situações acontecem, né? Catástrofes, tem várias coisas que podem acontecer. Mas se você tem um filho que ele, vamos dizer assim, superou você em questão de prosperidade, é motivo de orgulho. Né? Claro, Deus é Deus de todas as coisas, é Senhor de todas as coisas. Mas, então assim, e quanto mais próspera a pessoa for, mais oportunidade ela vai ter de abençoar outras vidas. Exatamente. Então, assim, pelo menos no Antigo Testamento, e até mesmo Jesus Cristo, eu não vejo Jesus assim tão miserável. E as roupas dele era boa. E também tinha ali um grupo de mulheres ricas que serviam. Entendeu? Por quê? Porque ele estava sempre numa missão, sempre evangelizando. E algumas vezes essa missão era realmente uma obra missionária, né? Fora ali de Israel, fora de Judá, fora dali da região que Jesus pregava comumente. E sem contar também que José de Arimateia, que eu acho que é um senador, não sei, posso estar errado, que foi quem cedeu o túmulo, que naquela época, né? Sim. Quem tinha túmulos em rocha só era rico. Né? Tanto que a Bíblia fala lá em Isaías que com os ricos, né, ele foi colocado, ele foi sepultado. Né? Então, José de Arimateia era rico e não deixou de ser rico. Ou seja, Jesus não pediu que ele fizesse a mesma coisa que ele pediu que o jovem rico, porque entendeu que José de Arimateia faria isso se ele pedisse. Né? Então você vê que é uma coisa muito interessante. E existem duas coisas, isso na minha experiência cristã e também de tanto ler,
que me faz crer do porquê a igreja evangélica cresceu tanto nesses 135 anos, de 135 anos para cá. A primeira delas foi a descida do Espírito Santo, ou seja, o mover pentecostal que aconteceu na Rua Azusa, né? No ano de 1906, se eu não me engano. Havia relatos esporádicos, né? Na época de John Wesley, né? E outros tantos avivalistas, né? Mas eram relatos assim que não eram grandes, eram poucos, de gente falando em línguas ou curas, né? Mas se intensificou mesmo foi com o movimento da Rua Azusa, que trouxe aí um movimento pentecostal, que trouxe as assembleias, e das assembleias se ramificou em igrejas batistas que se pentecostalizaram, né? Presbiterianos também, e por aí vai. A partir desse momento em diante, a igreja começa a explodir no mundo inteiro. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, o que Jesus fala? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que dá a entender ali é que o batismo do Espírito Santo, ele veio para a igreja para fazer a igreja crescer em número e em pessoas salvas, né? Tanto que depois disso veio o discurso de Pedro e 5.000 almas, ou 3.000 almas se converteram, né? E por aí vai. E aí você vê, por exemplo, que quando veio esse movimento, né, da Rua Azusa, a igreja evangélica também explodiu no mundo inteiro. Hoje parece que estão na casa aí dos 700 milhões, aproximadamente, de evangélicos. Na Europa, onde as igrejas protestantes evangélicas estão morrendo, né, a rodo, mesmo assim, a que mais cresce lá são as pentecostais, né? Então, o poder do Espírito Santo, né, faz a igreja crescer, e também a questão, quer queiramos ou não, dela ser próspera, né? Porque se ela é próspera, ela pode pegar mais dinheiro, enviar para missões, ela pode melhorar ali o ambiente, né? Colocar um ar-condicionado, ela pode melhorar o som, né? Enfim, fazer o ambiente ficar mais agradável. Porque quer queiramos ou não, o Espírito Santo não faz tudo, né? A Bíblia fala até que o Espírito Santo os auxiliava na evangelização. Né? Ou seja, é como se Deus falasse assim, olha, o negócio é o seguinte, vai trabalhar, vagabundo. Não vou fazer nada sozinho, não. Vai na fé, vai na força. Vai na força. À medida que vocês forem crescendo, o Espírito Santo vai trabalhando e tal, aí vocês precisam estar em atividade. Vocês precisam estar andando. É verdade. Gente, essa introdução toda para a gente poder chegar naquilo que a gente precisa, que é a importância da escatologia para a igreja e o mundo. Por quê? Escatologia, política, o que tem a ver? Tem tudo a ver, né, pastor? Tem tudo a ver. Primeiro porque a própria Bíblia, 30%, de 30% a 40% de toda a Bíblia, ela fala sobre profecias e escatologia. Né? 30% dela. Né? Isaías, talvez na sua maioria, porque fala sobre o Messias, né? É o livro messiânico, fala sobre escatologia e por aí vai. Né? E segundo, porque, na verdade, a gente precisa entender que todo esse conjunto de maldades que tem no mundo, um dia vai acabar. Ou seja, Deus não vai querer isso perpetuamente. Né? Então, todas essas injustiças que a gente vê, a corrupção na política, gente fazendo com que ex-presidiário volte, né, a cena do crime, né, não preciso nem falar o nome aqui, um dia, se não ganhar aqui a recompensa pelas maldades, vai ganhar quando morrer, e principalmente quando tiver o dia do juízo final, que é o grande
trono branco. Né? Então, a escatologia desperta o povo para entender que a Bíblia fala lá em Apocalipse 21 que haverão novos céus, nova terra. Né? E tudo, e ele vai renovar todas as coisas, né? Tudo se fará novo, a nova Jerusalém vai descer, a igreja vai reinar com Cristo no cosmos, no universo. Né? Muitos estão acreditando, né, que, na verdade, a igreja vai continuar na terra reinando. Na minha visão teológica, quem vai ficar na terra reinando ali, porque isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel, vai ser os israelitas. A igreja, como noiva de Cristo, vai reinar o cosmos. Por isso que o apóstolo Paulo fala tanto em céu. Né? Quando ele diz lá em Colossenses, né, ele usa uma frase que não pensai nas coisas que são da terra, né? Antes pensai nas coisas que são de cima. Né? E aí ele fala muito, né, sobre céu, né, que ele preferiria estar com Jesus no céu do que na terra aqui com a gente, mas por causa do amor à obra, então, né, deixa a escolha de Deus. Se Deus queria que ele ficasse mais tempo vivo, né, sofrendo, tudo bem, mas ele preferia estar no céu. Então, na minha visão, vai acontecer isso escatologicamente. Né? O reino de Deus é implantado na terra, nos nossos corações. A igreja, ela acaba sendo a contracultura do mundo. Ao ser a contracultura do mundo, automaticamente isso influencia até os governos. Né? E ao influenciar os governos, né, é lógico e evidente que, caso venham os 7 anos de tribulação e esse governo, que é uma influência cristã, é um governo ovelha, não vai ceder aos apelos do anticristo. Sim. E aí será perseguido. Né? Então, por isso que a escatologia é importante. Para mostrar também que a política, né, ela é tão importante quanto, exatamente porque todo reinado é uma forma de política. Ou melhor, todo governo, ou todo tipo de governo, é uma forma de política. A teocracia é uma política teocrática. Né? Onde Deus ele governa por meio dos seus profetas, dos seus juízes, aquela coisa toda. Através da inspiração que ele traz para o ser humano. Né? Exatamente. Reinado, reis, como tem lá na Inglaterra, é uma forma de política. Entendeu? Que é a política que organiza a vida em comunidade. Né? E às vezes até individual do ser humano. Então dizer, né, que a igreja, que o cristão não pode, porque é pecado, é errado falar sobre política, é cair em argumentações da serpente. E aí a gente vai entrar no tema principal mesmo, que é a questão da política e a igreja. Mas, poxa, tem tantos pastores que falam aí que não se deve se meter com isso, que tal, né? E aí, como é que fica? E outros já falam que sim, que deve se meter. Aí a primeira coisa que a pessoa precisa perguntar é, mas vem cá, tem base bíblica para isso? Um monte, né? Exatamente. É lógico, nem tudo que tem base bíblica é mandamento bíblico. Sim. Né? Nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Sim, né? Com certeza. Mas tem muita coisa extra-bíblica, em parte, que eu falo nos meus canais, no Edificar e no Pó de Vaso também, que coaduna com as coisas que a Bíblia diz. Entendeu? Plenamente. E dá para ter referência tranquilo. Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente analisa essa questão de que tem base bíblica, aí vamos ver, tá? Tem base bíblica. É mandamento bíblico? Aí você vê assim, bom, não é mandamento bíblico. Mas é antibíblico? Não é antibíblico. Ou seja, tem basamento bíblico, a questão da igreja falar sobre política, tem base bíblica. No Novo Testamento, ele não é um mandamento bíblico, né?
porque naquela época, óbvio, eles estavam esperando Jesus para aquele momento. Por isso que um dos motivos pelo qual os crentes vendiam as suas propriedades é que Jesus já ia voltar a qualquer instante. Né? Porque se eles soubessem, provavelmente eles não teriam feito aquilo. Né? Alguns até fariam por causa do amor, mas não todos, ou não muitos. Havia perseguição também, bens eram confiscados, então já que eram confiscados, é melhor então vender e dar aos pobres. Né? Só que não tem nenhum texto falando assim, não, você também tem que falar de política. Não. Mas também não tem nenhum texto dizendo assim, é proibido falar sobre política. E aí a gente vai entrar dentro da questão da base bíblica. Que a gente vai ver desde Gênesis a Apocalipse como Deus usou a política para os seus fins. Né? O principal deles foi o fato dele ter transformado José em governador do Egito. Né? Haveria uma fome no mundo inteiro e provavelmente essa fome iria dizimar a sua família, né? Seus 11 irmãos, né? E seus pais, que logo depois iria se transformar no povo de Israel, naquela multidão de nações. Deus poderia simplesmente ter falado o seguinte, olha, para poupar vocês, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mandar anjos para suprir vocês enquanto a terra vai passar fome. Ele poderia ter feito isso. Ele mandou maná dos céus durante 40 anos. Sim. Não fez. Ele poderia também falar o seguinte, olha, eu vou interromper essa grande fome que vai acontecer na terra durante 7 anos. 7 ou 14 anos, não sei. Acho que é durante 7 anos. Não. Ele transformou José num homem político. Num governador do Egito para politicamente salvar a nação que estava para surgir, que era a nação hebreia, que era o povo de Israel. Né? Isso mostra também que, independente de onde quer que nós estejamos, nós podemos sim governar com a justa medida, né? Sermos justos no governo em que nós estamos realizando. E aí? E você? Tem sido justo? Você tem agido de maneira correta? Que tipo de cristão você é? O titubeante ou o que anda na linha do Evangelho? Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. Você está no podcast Pod Vaso na minha casa. E hoje temos aqui o nosso amado irmão e pastor Luiz Francisco, que escreveu o livro As Argumentações da Serpente. As Argumentações da Serpente. E eu, autor do livro Ana, o Segredo da Graça e da Conquista Revelado, além de ser um livro comentado versículo por versículo, também é um livro poderoso em autoajuda. Então, fique ligado, participe lá no Facebook, vá na nossa bios e adquira já o seu livro Ana, o Segredo da Graça e da Conquista Revelado. Ok? É isso aí, gente. Pod Vaso trazendo muitas informações importantíssimas. E agora, que já preparamos o cenário, vamos continuar nessa pegada de política. Então, a gente falou de escatologia para a igreja e para o mundo, né? A igreja, ela precisa tratar de assuntos políticos para que o mundo, né, entenda através da visão de assuntos políticos que a igreja vai trazer com a escatologia, entender e compreender a vida do Messias. E também, é claro, que antecede a vinda do Messias, a vinda do anticristo. Isso. Né? E estamos bem próximos disso, né? Exatamente. Estamos aí. Muitos irmãos, né, que são tidos como teóricos da conspiração, mas na verdade são apenas estudantes de geopolítica e que acabam vendo antecipadamente de acordo com o cenário que estamos vivendo hoje. Aí temos aí o presidente americano, temos o presidente brasileiro, temos alguns políticos mundiais também, que são candidatos aí
a possíveis anticristo ou facilitadores, né? Estão aplainando aí o caminho para o anticristo. É uma coisa interessante isso, porque antes de entrar nesse assunto, quem poderá vir a ser ou não o anticristo, falar mais uma vez da base bíblica, né? E aí eu vou tentar responder aí essa sua pergunta. A gente vê também Esther, para conseguir salvar Israel, agora sim Israel, uma nação grande, só que eles estavam subjugados na época pelo rei, se não me engano, rei Artaxerxes, pode não ter soado bem aqui o nome, né? O nome é meio complicado, mas acho que é esse o nome. Ela teve que ser posta como rainha, ou seja, um título político, para poder salvar o povo de Israel naquela época. Esses são só 2 exemplos do Velho Testamento, mas tem muito mais. Né? Mas aí as pessoas insistem em saber, não, mas eu quero saber da igreja. Eu quero saber do Velho Testamento. Afinal de contas, o que o Novo Testamento diz sobre esse negócio de política? A minha Bíblia, eu não vejo nada. Muito pelo contrário. Né? A gente vê muita coisa. Em primeiro lugar, quando Jesus vem assim, né? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Né? Ele já coloca o céu como reino. Se ele já coloca o céu como reino, né, é um tipo de política. Só que é uma política a nível espiritual. Né? Mais elevado. Mais elevado. Porque no mundo espiritual existe hierarquia. Política nada mais é do que organizar as coisas. Né? Do que trazer leis. Por exemplo, no mundo físico existe leis, existe a Constituição. No mundo espiritual existe a Constituição, que é a palavra de Deus. Né? Existe exército no mundo físico? Existe exército no mundo espiritual, que são os anjos. Até mesmo porque o mundo físico ele é uma sombra das coisas do mundo espiritual. O apóstolo Paulo fala isso perfeitamente. Né? Tem um texto dele que diz que muitas coisas que são físicas, eles são, na verdade, uma sombra daquilo que é a nível espiritual. Né? Então, ele veio como reino espiritual, implantado no nosso corpo, para que a gente pudesse influenciar de forma física e literal as nações, as famílias, as pessoas, as comunidades como um todo. Né? E aí a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele teve 2 missões: pregar para os gentios e pregar para os reis. Né? Para os gentios, ele podia fazer isso sem interferência política. Agora, para os reis, ele precisou usar a política. Porque o apóstolo Paulo, ele era judeu e romano. E a cidadania romana, naquela época, só era obtida de 2 formas. Ou se a pessoa nascesse numa cidade romana, ou se isso fosse entregue como título político. As 2 formas eram políticas. Tanto o nascimento era algo político, como receber como se fosse um agrado de uma pessoa grande. Olha, você não é um cidadão romano, mas eu estou te dando um título aqui de cidadão romano, como alguém é ungido a embaixador, ou é embaixador. Como acontece também hoje em dia, né? Exatamente. Não mudou muito. Exatamente. Então, quando ele é preso, Jesus, quando se encontra com ele no caminho de Damasco, né, ele fala, olha, eu vou te levar para pregar para autoridades. Né? Ou seja, a sua missão é falar para os gentios. E aí, ele sabendo disso, quando quiseram dispensar ele da prisão por ter descoberto que ele era romano, e os romanos não podiam... Está um barulho aqui? Deixa eu passar. Passou um carro agora aí, bem alto. Voltar aqui. Quem era romano, eles tinham um tratamento diferenciado de quem não era, mesmo aqueles que cometessem algum tipo de delito. Né? Um deles, por exemplo, era apanhar, né, dos soldados ou serem torturados. Quando ele invocou o fato de ser romano,
os soldados ficaram apreensivos. Poxa, a gente bateu num cidadão romano, a gente vai sofrer as consequências. Mas o que é que ele queria fazer? Né? Ele queria cumprir aquela missão, uma das missões que era chegar a César. Tanto que ele fala assim, apelo a César, porque eles queriam livrar o apóstolo Paulo não queria sair, né, e apelou a César. Né, para poder ter a oportunidade, via política, para falar com César. É verdade. Tentar desmistificar uma coisa aqui. O pastor Francisco falou que os soldados ficaram temerosos quando descobriram que Paulo era cidadão romano. E aí a gente pensa assim, mas não tinha diferença? Tanto o romano quanto o hebreu, eles não são iguais? Bom, pelo menos Hollywood mostra assim, né? As novelas aí do canal 13, vamos falar assim, também mostram parecido, né? Iguais, mas não, eles eram diferentes. E como o Paulo era o pai que era romano ou era o pai que era judeu? A mãe dele era judia, o pai era romano, né? Ele falou que toda a família era hebreu, filho de hebreu, mas ele era cidadão de nascença. Ou seja, ele nasceu em Tarso. Se eu não me engano, a cidade de Tarso era uma cidade em que os romanos colocaram como cidade romana. Né? Então quer dizer que geneticamente Paulo 100% judeu. Geneticamente 100% judeu. Então, assim, então por isso que os soldados ficaram temerosos. Porque quando bateram nele, bateram num homem totalmente etnicamente diferente. Ele não tinha nenhuma característica que dissesse que ele era realmente romano. Né? Porque nessa época, com certeza, os romanos eram caucasianos, né? Isso, a aparência era um pouco diferenciada. E os judeus sempre foram raça negroide. Você pode compreender isso pela Bíblia King James de 1611, você pode compreender isso pelo que Moisés teve que fazer em questão de milagre, que a pele dele ficou branca, né, e como uma neve, e depois tornou-se como o restante da sua carne. Quando Jacó morre e tem aquele grande, aquela marcha fúnebre, né? O povo de Canaã olha assim e fala, nossa, que grande é esse pranto dos egípcios, né? Mas os egípcios, que egípcios? Ali era toda a família de Jacó. Então, voltando para Moisés de novo, Moisés, quando ele foi adotado por Termutes, a filha de Faraó, ele se parecia tanto como um egípcio e ficou assim, né? Elas por elas, vamos assim dizer. Então o povo judeu, o original, eles são negros, né? Da raça negroide, porque nenhum africano ou negro gosta de ser chamado de negro, né? Porque vem de denegrir, vem de vala negra, vem de coisas pejorativas. Mas, continuando, então vocês entendem, né, a diferença de Paulo. E aí, o que acontece? Quando surgiu a Reforma Protestante, em 1517, houve a separação do Estado da política. Porque, de fato, naquele período, a Igreja Católica, ela como é que eu vou dizer, ela atrapalhava muito a questão do livre-arbítrio do ser humano. Né? Existiam certos tipos de obras de arte que não podia ser feita, né? Não podia existir nenhuma outra religião a não ser a Igreja Católica. E aí, como ela era intrínseca junto com o Estado, ele de uma certa forma... E aí, curiosamente, até os missionários, quando vieram fazer missões aqui no Brasil, sofreu muito isso, né? Os missionários protestantes, porque os padres perseguiam os missionários através dos prefeitos, dos governadores. Isso aconteceu da influência muito, política. Pela influência política, mesmo já, mas isso a Igreja Católica. Já os evangélicos queriam sair completamente
dessa questão política. Que na época fazia sentido porque o monge Calvino, não, o Lutero, ele nunca quis acabar com a Igreja Católica. E ele nunca quis sair da Igreja Católica. Na verdade, o que ele quis mesmo era transformar a teologia da Igreja Católica. Tanto que ele escreveu as 95 teses, né? E colocou lá na porta da Catedral de Wittenberg, se eu não estou enganado, né? Falando ali das 95 teses ali, e aí culmina nas sola scripta, né? Que são as 5 principais doutrinas da Igreja evangélica, né? Só a Bíblia e por aí vai. E aí, depois de tanto embate, ele querer acabar com aquilo, com as indulgências, para poder construir a catedral lá, né, de Pedro, e aí usavam, livros contam, né, que eles falavam assim, olha, quando o tinim, né, da moeda cair no gasofilaço, as suas almas serão salvas, né? Ou seja, a indulgência seria exatamente isso, comprar a salvação pelas obras, né? Que era mais ou menos o que estava acontecendo com algumas igrejas, com algumas igrejas evangélicas neopentecostais. Eles já estavam chegando a falar quase isso, né? Dê oferta por tudo que deseja a sua alma. Aí, por tudo que deseja a sua alma, é o seguinte, você quer a salvação da sua família? Então dê uma oferta pela salvação da sua família. Aberração teológica terrível, mas teve isso, né? E aí, a partir daí, tá, tudo bem, separou, tal, os protestantes começaram o Lutero, ele conseguiu êxito, porque ele teve apoio de muita gente rica, porque gente também influente, 100 anos antes, tentou, de uma certa forma, romper com a Igreja Católica por causa desses problemas teológicos, né? E não conseguiram. Ele só conseguiu porque muita gente de influência, né, no meio político, né, que também queriam se libertar do jugo da Igreja Católica, deu força para ele, quer dizer, de uma certa forma o protegeu. Ele protestou junto com ele. Daí ele conseguiu crescer. Porque também, se não fosse, curiosamente, até mesmo o protestantismo, para ter dado certo, precisou de um movimento político por trás, né? E aí a gente chega aos tempos de hoje, em que muitos líderes não querem falar sobre isso, ou porque acham que a Bíblia condena, que não condena, ou porque tem medo de perder o ovelha. Eu, particularmente, acredito o seguinte, não há necessidade de você chegar, e eu discordo também, de na igreja, né, a pessoa falar especificamente sobre o candidato, né? Olha, eu quero que você vote, seria bom que você vote nesse candidato, naquele candidato. No caso é alertar. No caso genericamente alertar para os princípios. Só o simples fato de você alertar para os princípios, vem cá. O que o candidato a presidente, ao Senado, né, que você pensa em votar, tem como plataforma política. Só isso é o suficiente, né? Porque eu acho muito complicado. Se tiver um histórico também, né, anterior, exatamente, ajuda mais. Agora, se for um político novo, só pelo plano de governo dele. Mas aí, geralmente, você vai ter que confiar no político velho, que de repente tenha, como é que eu vou dizer assim, o mesmo pensamento que o seu, né? Que está apoiando ele. Que está apoiando ele, e aí de repente você vai. Pode ser que lá na frente, pode ser que lá na frente, como acontece, né? Só que as pessoas estão amadurecendo, né? Às vezes erra uma vez, erra outra e tudo tal, né? Tanto que a gente acredita que nessa legislação de 2027, a dita direita conservadora, sim, porque tem a direita, tem a centro-direita e tem a direita conservadora, né?
ela provavelmente vai se tornar maioria no Senado e na Câmara. A direita conservadora. Com pessoas de fato compromissadas com pautas a nível Brasil. Ela tem muita diferença das outras direitas, das outras duas? Ela tem uma diferença, porque a direita não conservadora, né, quando chega perto da questão de costumes, né, ela de se torna princípios, um maquiado de direita. Né, ela acaba se vendendo por emendas. Ela se vende por dinheiro. Se for um presidente de esquerda, e esse presidente estiver bem de pesquisa, por exemplo, ele vai se vender, né? Exatamente porque, além dele estar bem com as pesquisas, porque 50% da população vota de acordo com o bolso, né? Ele vai votar dessa forma. Agora, quem é de direita conservadora na sua raiz profunda, quando chegar em temas sensíveis como aborto, drogas, né? Limitação, por exemplo, de uma certa instituição, que eu não vou falar o nome, que está roubando prerrogativa de outras instituições, limitar essa instituição via leis e PECs, né? Por mais que o governo de esquerda ofereça dinheiro para votar a favor da esquerda, ele não vai fazer isso. Né? A gente tem pelo menos 130 a 140 deputados que não votam com esse governo porque são realmente de direita conservadora, que é muito pouco ainda nessa legislação. E temos em torno de 20 a 24, se não me engano, senadores também nessa mesma base. Né? Em 2027, a gente conseguindo ter maioria, 48 a 50 senadores de direita conservadora, né? E pelo menos de 200 a 250 deputados dessa mesma linha ideológica, né? E a cereja do bolo, um presidente de direita, né? Ainda que não seja de direita conservadora, mas seja de direita mesmo, né? Só os deputados e os senadores já vai ser suficiente. E ele sendo de direita, né? Não, para conseguir passar as pautas que a gente quer e não deixar passar as pautas que a gente não quer. Por exemplo, um PL, que se não fosse a pressão da igreja e a pressão da sociedade e a pressão dos políticos evangélicos iria passar, ia ser muito danoso pela igreja, era a tal da PL 122, que criminalizava a opinião religiosa, por exemplo, sobre a questão da homoafetividade. Né? Se você fosse, por exemplo, pastor evangélico. Se você fosse escrever um livro contra a homoafetividade, a pessoa poderia pegar 5 anos de cadeia. Né? Então, como que a gente conseguiu tirar isso? Através da igreja. Então, se a igreja não se despertar para isso, ela vai precisar falar sempre? Não é que precisa falar sempre. Existem os ativistas, obviamente, né? Que vai estar sempre falando nas redes sociais, aquela coisa toda. Né? Existem aqueles que vão estar falando de vez em quando, né? E existem aqueles que só vão falar na época que chegar perto das eleições. Claro, toda ajuda, mesmo tarde, é boa, mas quanto antes, melhor. Né? Falta aí um ano e 4 meses, porque a pessoa fala, ainda falta 2 anos para as eleições, nada. Né? Já em abril, a gente já vai saber quais são os nomes que vão estar ali já na boca do gol para ser passado, para ser Senado, para presidente, aquela isso coisa aí, toda. Os nomes, né, para a presidência. Vamos lá. A gente está falando de escatologia e política. Eu tive assistindo um dia desses, um corte de um pastor que, ele é bem profeta, e ele estava dizendo que, possivelmente não, né, que o candidato, hoje deputado Nico, tá? Deu para entender, né? Então, que é muito novo para entrar na presidência, mas acho que em 2027 estaria com uma idade legal, né? Não, para presidente não. Não, ainda não. Talvez para governador.
Que para governador é com 30 anos, para senador e presidente 35. Então estavam querendo mudar a lei lá para que pelo menos para Senado eles diminuíssem os anos, de 35 para 30. Só que não vai passar. Dificilmente passa. passaria. Então, aí está sendo dito que se ele fosse realmente a presidência, haveria acordos, como o senhor falou aí, né? Que tiraria ele dessa visão de direita conservadora para uma visão mais vermelho, né? No caso dele eu não acredito, porque eu vejo muito vídeos dele, tem livros dele falando sobre cristão e a política também, né? Então, não teria isso. A questão em voga hoje que acontece são diversas. Agora entrou a econômica, né? Que a gente sabe como é que estão as coisas. Daqui para frente, aparentemente, a inflação vai aumentar mais ainda. O café Melita, que eu comprava meio quilo a R$17,50, já estava caro. Já estava caro. Já está a 33, né? O óleo nela também 33. O óleo aí tem 8, 10 reais, a gente comprava 100 e pouco, e por aí vai. Então, com o componente político, existe um outro, com o componente econômico, existe um outro componente, que é exatamente as principais pautas que só alguém de direita conservadora, alinhado com o antigo governo, vai ter coragem para enfrentar, que é exatamente a tal da anistia do 8 de janeiro, que muita gente foi presa que nem estava lá, né? A gente entende que os vândalos precisam ser penalizados, né? É crime quebrar patrimônio público e tudo mais, mas tem gente que mata uma pessoa e não tem 17 anos de prisão por matar uma pessoa, né? Enquanto que pessoas que simplesmente só foram lá tirar foto, porque viram tudo aberto, pegou 17 anos de cadeia. Então, né, o presidente ele precisa ter coragem para colocar essa anistia, ou anistias, pode ser antes, pode ser ainda até esse ano ou o ano que vem, pode até acontecer, mas se não acontecer, ele dá o perdão, a graça, né, que a gente fala, para essas pessoas, né? O outro fator também é o fator dele sancionar leis que virá do Congresso, que vai, de uma certa forma, bater de frente com a outra instituição de poder que, de uma certa forma, está interferindo no poder legislativo e executivo, né? Então, por isso que vai ser muito importante a gente ter um olhar muito crivo nos senadores, nos deputados, e aí para presidente, né, o mais perto possível das ideias, né, ou da coragem que o outro governo tinha, né, antecessor a esse, né? Mas para isso é preciso o quê? O afegão médio, que a gente chama, ele vê o quê? Ele vê Jornal Nacional, né, o RJTV, procura ali só negócio de TikTok, mas ele não pesquisa. Né? Então, ele é muito fácil ser enganado. Ele foi muito fácil enganar o povo com a picanha e a cervejinha. E você acha que o povo hoje está mais inteirado dessas coisas? Será que ele já mudou um pouco mais a sua ótica? O povo por enquanto, de uma maneira geral, o povo ele mudou, obviamente, a sua ótica por causa do bolso. Ou seja, a questão financeira trouxe mais as pessoas para esse olhar financeiro barra político. Exatamente. Por causa que o bolso está doendo. Exatamente. Só por causa disso. Né? Mas não é só isso que tem que haver. Por exemplo, um governo que como é que eu vou dizer? É inimigo de Israel
e defende, entre aspas, né, aquele grupo lá de Gaza, que eu não vou falar o nome, só isso, por mais projeto maravilhoso que ele tivesse, já seria suficiente para um crente não votar nele. Só isso. Mas ele é também, como é que eu vou dizer assim, amigo de Nicolás Maduro, né? Da Nicarágua, que está virando uma ditadura também muito grande, de Cuba, né? Ou seja, alinhado só à ditadura. Se existe um governo mais opressor. Né? Exatamente. Se existe um governante que é alinhado a essas linhas de política, é lógico, evidente, que se ele puder implantar isso aqui, algum dia ele vai implantar. E se ele admira esse pessoal, é sinal que ele concorda com tudo que lá o presidente da Nicarágua está fazendo. O que ele está fazendo? Está prendendo padre, prendendo freira. Olha, veja bem, essa questão é muito contundente e nos incomoda muito, né? Porque você, amigo, você, minha amiga que está aqui no Pod Vaso hoje, que tem sido um canal de podcast bem eclético, né? Apesar de ser um canal cristão, nós temos aqui querido trazer para você a questão de... É complicado, gente. Vamos supor, o governo ele está para lançar uma moeda digital. É uma moeda... O Drex. Uma moeda fiduciária. Né? Tá certo? A expressão é isso mesmo, né? Então, é uma moeda do governo. E pelo código dessa moeda, você já vê que é uma moeda que vai te tirar a liberdade. Vai ser uma moeda que vai ter um prazo para você utilizar ela. E se passar daquele prazo, o governo confisca a sua criptomoeda. Porque é uma moeda do governo. Ah, Rafael, todas as criptomoedas, todas as moedas digitais são assim? Não. Mas, ultimamente, tem surgido muita moeda centralizada, né? Uma moeda fiduciária. E o Donald Trump tem investido muito na dele. Na criptomoeda. Ele lançou, no mesmo dia que ele lançou, ele chegou a aumentar o patrimônio em 60 bilhões, se eu não me engano. Aí vem a questão do anticristo, né? Quem vai ser o anticristo? Ele vai ser religioso, ele vai ser político, né? Há um entendimento, claro e evidente, pelo menos na maioria dos cristãos, começou a surgir também uma parte deles que o anticristo seria um muçulmano. Eu particularmente não acredito, né? Principalmente quando fala da segunda besta, porque a Bíblia fala que a segunda besta ele vai vir da terra com dois chifres como de cordeiro. O cordeiro ele representa Jesus, né? Foi o cordeiro sacrificial na cruz. Então dá-se a entender que o poder dele é um poder político cristão, religioso cristão, né? Então o falso profeta provavelmente vai vir do cristianismo, ou do protestantismo, ou do catolicismo. Aí a gente sabe, por exemplo, que o Papa Francisco está à beira da morte. Sim. E que os Estados Unidos está querendo escolher um Papa que seja americano. Né? Aí alguém fala assim, poxa, então o Trump pode ser o anticristo? Até um pastor pode ser o anticristo. Né? Porque o que dá a entender nas escrituras é que o anticristo, a princípio, não vai saber que é o anticristo. Né? O anticristo, a princípio, ele já vai estar numa esfera de poder, numa esfera de governança, ele vai sofrer uma ferida de morte na cabeça. Sim. Quando essa ferida de morte for curada, é que parece que ele vai ser transformado. Então, pode ser que o anticristo seja o Trump? Pode ser. No momento, todas as causas que ele defende é a nossa. Né? E a gente está feliz com isso. Conservador. Exatamente. Agora, é possível
que ele de repente sofre de novo um atentado, aí tem uma experiência de quase morte, de EQM, e do abismo, né? Quando ele subir do abismo, não é mais ele, mas sim, alguns teólogos dizem que seria a única vez em que Satanás vai incorporar em um ser humano. Porque como os dias dele já vai estar contado, né, então ele vai reinar fisicamente, entre aspas, através de alguém usando o corpo do anticristo. Aí, nessa situação, né, vamos imaginar que seja o Trump. O Trump, que é alguém, entre aspas, conservador, né, de linha protestante e aquela coisa toda, né, pode se voltar ao ocultismo. Né? Pode se voltar ao satanismo. Como já é, né? Já é. Exatamente. E aí, ele é amiguinho do dono da Tesla. Né? Já começa por aí. O dono da Tesla também já deu vários sinais de que ele mexe com o ocultismo. E aí, o que acontece? Aí, no final desses 3 anos e meio, né, que são 7 anos de grande tribulação, ele vai revelar de fato quem ele é. Né? E vai revelar de fato qual é a religião dele. Que não tem nada a ver de cristianismo. Né? E aí, com isso, ao que parece que vai vir a grande tribulação de fato. Porque muita gente vai se sentir enganada, não vai mais aceitar o governo dele. Como ele já vai ter um poderio enorme, a Bíblia diz que vai ser carnificina. Né? Irão morrer cerca de 1/3 das pessoas da Terra só com a grande tribulação. Né? Alguns contam em torno de 2 bilhões de mortos. E ele, como tem um ego assim um pouco inflado, né? Ele tem essa questão toda dominadora, a gente já viu pelos apertos de mão dele, pela postura dele. E ele consegue tudo aqui, né? Agora, hoje mesmo eu estava lendo que o Zelensky que disse que não ia aceitar o acordo lá, que, né, o vídeo, né, estava lá ao vivo e tudo. Ele sai com o rabo entre as pernas, né? Aí agora voltou atrás e diz que aceita tudo que ele quiser. Né? Então, o que acontece? Isso é apenas tese. Não, porque a minha experiência diz que todas as vezes que o cenário profético estava montadinho, ela se dissipou como nuvem. Né? Todos eles. Né? E olha que eu estudo escatologia desde quando eu me converti, há 36 anos. Né? Então, pode ser que esse cenário que aparentemente esteja se montando para o anticristo, né, lá na frente vai se dissipar. Por exemplo, acreditava-se, né, havia uma tese em que João Paulo II, Bento XVI, que estava vivo, né, seria o anticristo e o Papa Francisco seria o falso profeta, porque os dois reinaram como Papa vivos, que é uma coisa rara. Né? E a Bíblia diz que a primeira besta recebeu seu poder na presença da segunda besta. Né? Os dois têm algo em comum. Né? Um deu poder para o outro. Um foi dando poder para o outro. Entendeu? Mas aí, Bento XVI morreu. Né? E o Papa Francisco, ao que tudo indica, está para morrer. Né? Então, o Senado, e aí o Trump ganhou com essa força toda, total. Por enquanto, obviamente, tudo que ele está fazendo, eu torço por ele, porque está a favor da gente. Mas sempre na possibilidade de que, se ele virar o gatilho, é o homem. Porque o que acontece? A Bíblia fala que ele vai enganar o mundo. Então, a princípio, por isso que eu sempre acreditei que o anticristo ele viria com uma roupagem qual é o nome? De democracia. Eu sempre acreditei nisso. Né? A princípio, quando ele começasse a reinar, ele iria reinar com uma roupagem de democracia, não de ditador. Para depois se transformar em um ditador. Né? É o tipo assim, de pessoas que se converte, tem muito, né? Cura, faz maravilha, está no primeiro amor, teve uma certa experiência com Deus, né, e tudo, e lá na frente ele se desvia. Né?
que é o caso supostamente daquele diácono Nicolau, não, daquele diácono que foi escolhido em Atos dos Apóstolos, Nicolau, né? Lá no Apocalipse, Jesus fala assim: tenho contra ti que toleras aqueles que têm a doutrina dos nicolaítas, né? Então, muitos teólogos acreditam que é o diácono que foi escolhido em Atos. Né? Então, para você ver, ou seja, o que acontece? A pessoa, ela às vezes não nasce falso profeta, ela se transforma no falso profeta. Né? A pessoa que está um falso profeta agora, pregando heresias, amanhã pode se arrepender. No caso do anticristo, não. Né? O anticristo, ele vai até o fim, não vai ter salvação para ele. Mas, assim, existe muita gente, e eu já vi ao longo desse tempo todo, de pessoas que se enveredaram por uma teologia errada e aí depois viu a verdade e retornou ao caminho da graça. Entendi. Assim, a gente tem muita coisa aqui ainda para falar. Eu separei aqui 5 tópicos. A gente parou ainda no terceiro, embora a gente nem entrou nele direito ainda, se o mundo tem despertado para a escatologia, porque fui muito preparo para poder entrar nesses assuntos. Porque a escatologia barra política, e é um assunto que tem que ser visitado, revisitado diversas vezes. Mas, já que entramos aqui no assunto falso profeta, temos aqui em vista alguns que possam ser este falso profeta. Quem, assim, na sua visão hoje em dia, se encaixaria melhor nesse quesito? Rapaz, já ou não há falaram ninguém? de tantos. Quando Macron entrou no seu primeiro governo, ele tinha toda a pinta de ser falso profeta. A própria questão da União Europeia, a gente até, uma das teses é que o falso profeta viria da União Europeia. A União Europeia, ela é a união de 27 países, né? Com uma Constituição. Cada país tem sua Constituição e tem a Constituição da União Europeia. E essa União Europeia tem um presidente. Né? A Bíblia diz que o reino será dado a 10 nações por um mês. Melhor, por uma hora. Só que, geralmente, dias, horas, mês e anos são figurados escatologicamente. Então, provavelmente, esse uma hora signifique ser um mês. Né? Ou seja, vai haver um colapso. Alguns falam em um colapso financeiro gigantesco no mundo inteiro. Né? Pior do que a Grande Depressão de 1929, que foi terrível economicamente falando. A União Europeia provavelmente iria se esfacelar, sobrando apenas 10 nações da União Europeia. E essas 10 nações governariam o mundo. Né? E dentre essas nações, um chifre pequeno se levantaria. O país talvez seria pequeno, ou a pessoa que se levantou seria pequena. Né? Esse é um ponto. Agora, o que acontece? Os Estados Unidos não faz parte da União Europeia. O Trump não faz parte da União Europeia. Né? Então, essa é apenas uma tese. É apenas uma hipótese. Né? Porque, como eu já disse, o anticristo pode vir de qualquer lugar. Pode vir lá do muçulmano? Pode. Mas, por enquanto, a minha referência mais forte bíblica, interpretação, é que ele virá do cristianismo. Né? A besta, o falso profeta, vai ser um religioso, né? Que vai ter bilhões de seguidores. Por exemplo, a Igreja Católica tem 1 bilhão e 800 milhões de seguidores, né, no planeta. Contando com os protestantes, chega a 2 bilhões e meio. Ou seja, nós ainda somos a maior religião monoteísta do mundo. Né?
Os muçulmanos estão com 1 bilhão e cacetada, né? Mas eles só estão crescendo por causa da procriação. Ou seja, eles não estão crescendo por causa da conversão de pessoas. E eles estão também invadindo a Europa. Então é lógico e evidente que os muçulmanos, mesmo que o anticristo seja cristão, os muçulmanos provavelmente vai dar suporte para o anticristo, porque provavelmente eles vão fazer algum tipo de acordo, porque a Bíblia diz que o anticristo vai conseguir trazer paz ao mundo. Em 3 anos e meio vai ser completa paz. Então, ele vai ter um poder de influência, mesmo com relação àqueles que são tão radicais que são os islâmicos. E o Donald Trump vem trazendo essa pauta no governo dele, né? Uhum. A paz, sempre perseguindo a questão de paz. Exatamente. Fazendo vários acordos e tudo mais. É isso aí, gente. Olha, essa é a primeira parte. Eu ia tentar fazer tudo, mas sabe como é que é, né? É isso aí. Não dá a memória, tudo mais. Não estamos jogando na nuvem. E tá aí para você. E teremos a segunda parte. Com certeza teremos muito mais tópicos aí também para levantar. Porque é um assunto maravilhoso de se ouvir, de saborear, de se indagar. E é super informativo. E muito abrangente. Política, geopolítica. A geopolítica sempre envolve escatologia, né? Então, fique por dentro. Deixe aqui embaixo o seu comentário, né? Tanto eu vou deixar aqui as redes sociais do pastor Luiz Francisco, também o canal dele aqui no YouTube, para que vocês possam ir lá, assistir os vídeos, acompanhar e compreender tudo que ele tem falado sobre política, e isso com uma ótica cristã e, claro, bibliocêntrica, que é o que nós procuramos, é claro, para nossas vidas. E aí, já estamos nas dores de parto? O que você acha? Será que Donald Trump ele é o forte candidato ao anticristo? Ou será que ele só está preparando o caminho para o tal anticristo? E aí, Jared Kushner, dentre outros que estão aí na sucessão, Macron, quem mais? Fala aí, fala pra gente, tá bom? Eu sou Rafael Martins, seu amigo de sempre. Tá aqui o meu pastorzão, Luiz Francisco. Lembre-se, não dá ré, hein, gente? Graça e paz a todos. Amém, amém. Agora você fica à vontade aí, ó, para poder fazer aquela cena de